A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai
e de Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco em verdade e em amor. Amém? Meu bom dia a todos os irmãos, aqueles que eu não tive ainda o privilégio de cumprimentá-los. É bom estar, irmãos, na casa do Senhor, ainda com restrições devido a esta pandemia, mas já estamos voltando aos poucos, e a nossa esperança é que, à medida que o tempo vai passando, né, a gente comece também a diminuir essas restrições. Nossas saudações aos nossos irmãos internautas, aos irmãos que estão assistindo o nosso culto, participando do nosso culto em suas casas através do nosso culto online. Nós somos a igreja, mesmo esse grupo no templo e os irmãos e irmãs que estão em casa, estamos, na verdade, formando o corpo de Cristo, o corpo vivo de Cristo, a igreja de Cristo, né? Que tem o templo como um lugar abençoado, que tem o templo como um lugar consagrado para o culto ao Senhor, mas a igreja, ela, para existir, ela não depende do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas este lugar consagrado ao Senhor, ele faz falta, né, na nossa vida, ele faz falta na nossa história, por isso é o anseio natural de todos poderem retornar sem essas restrições pelas quais nós estamos passando nesse momento. Esse foi o tema também da reflexão do meu vídeo nessa semana, quando, usando os textos lá de Hebreus, nós falamos da importância de não deixar a congregação, de não deixar de se reunir, não é, como congregação, porque há coisas, irmãos, que acontecem somente quando nós nos encontramos, quando nós estamos juntos. Em casa a igreja está lá, mas normalmente são pessoas da família, que são e formam parte também da igreja. Aliás, a igreja começa, né, na verdade, com a família, mas há situações onde é preciso que estejamos juntos, não só ligados por laços sanguíneos, mas também pelos laços do sangue de Cristo, né, que nos permite experimentar realidades que de outra forma não teríamos como experimentar. Então é muito bom estarmos aqui, é muito bom ver os irmãos nesta manhã de domingo, e na certeza de que outros e os irmãos também poderão estar conosco nesse domingo à noite. O nosso ministro de música está tirando uma folga, uma pequena folga. Nós vamos ter hoje o privilégio de contar com o pastor de famílias da nossa igreja, que é o pastor João, que prega muito bem, canta muito bem e rege muito bem, né? Ainda bem que a inveja é pecado, senão eu ficaria com inveja. Então nós damos graças a Deus, né, por essas aptidões que Deus deu ao apóstolo João, e ele estará então na liderança dos hinos que vamos cantar hoje. Hoje é um domingo especial, irmãos, com formatura das crianças que fazem parte do Amigo de Missões, sob a liderança da irmã Simone Frederica, e ela que vai assumir agora a direção do nosso culto. Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos que se encontram nos seus lares. O tema do nosso culto é: bom é ter amigos. Como é bom a gente ter amigos em quem confiar. Mas o nosso melhor amigo é Jesus Cristo. Esse sim a gente confia plenamente. Vamos agora passar para a entrada das bandeiras. Esse hino, irmãos, é o nosso hino oficial dos Amigos de Missões. Com alegria venho, ó Deus, e eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. 1 Romanos. Obrigada.
Vamos ler, irmãos, o texto de intrônio, o HCC 164. Leamos. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Amém. Confissão. Leamos. O povo de Israel, eu sempre vos amei. Continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Jeremias. Momento de oração. Irmãos, obedeçamos a palavra de Deus. O Senhor Jesus fez suas as palavras da lei no Antigo Testamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. E desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, irmãos, esta determinação passou a ser parte da lei de Cristo. Nós vamos fazer isso agora no nosso momento de oração. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, e vamos pedir a Deus que nos ajude a amá-lo. Amar a Deus é amá-lo na pessoa do Pai, Criador e sustentador do universo. É amá-lo na pessoa do Filho, feito pelo Pai, o nosso Senhor e Salvador absoluto. É amá-lo na pessoa do seu Espírito Santo, nosso conselheiro e consolador. Sentimos amor por Deus? Nós o reverenciamos de fato? Nós o levamos a sério? Eu e você, nós nos emocionamos, irmãos, quando podemos chamar a Deus de Pai, nosso Pai, Pai nosso, Papai. O que a gente sente quando usa essa expressão? Nós temos agradecido a Deus pelo dom da vida. Se não, faça isso agora. Diga: Senhor, obrigado porque eu estou vivo. Sempre tomando aquele cuidado, irmãos, de não estarmos nos ufanando, achando que por isso nós somos mais queridos de Deus do que outros que estão morrendo. Não é isto. Mas Deus, na sua sabedoria infinita, sabe porque hoje eu amanheci, porque eu ainda estou vivo, porque você ainda está vivo. E pela sua salvação em Jesus Cristo, quantas vezes você já agradeceu a Deus por isto? Você se sente salvo, querido? Você sabe que está salvo? Não pelo que você é, não pelo que você faz, mas por aquilo que Jesus é, por aquilo que Jesus fez, por aquilo que o Espírito Santo continua fazendo, conservando você salvo para sempre. Agradeça a Deus por isso. Ame a Deus, peça amor ao Senhor, porque Ele fez isso por você.
Você tem coragem de agradecer a Deus por suas lutas, crendo que se Ele as permite, é para nos amadurecer, nos abençoar, para que sejamos abençoadores? Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para com vocês, em Cristo Jesus, diz o oráculo de Deus. Talvez você esteja sendo honesto com você mesmo e você esteja dizendo agora, dentro do seu coração, mas é difícil, pastor, sentir amor por quem a gente não vê. A mamãe já ama o neném mesmo sem vê-lo, antes dele nascer. O papai também já ama o neném que vem. Quando são papais e mamães de verdade, né? Nós não vemos a Deus com os nossos olhos físicos, não. Nós não tocamos em Deus com as nossas mãos, não. Nós podemos vê-lo com os olhos da nossa alma, podemos senti-lo com a nossa alma. Então, mesmo sendo difícil dentro das nossas limitações humanas, vamos desejar amar a Deus, irmãos. O Espírito Santo do Senhor quer nos ajudar a amar a Deus, Deus como Pai, Deus como Filho, Deus como Espírito Santo, de todo o coração, de toda a alma, mas também com a razão, sabendo o que é que nós estamos fazendo. Não vamos desistir disso, irmãos, vamos insistir nisto, não só agora, mas durante o dia, todos os dias. Me ajude a amá-lo, Senhor. Mais do que um sentimento, o amor é prática. Por isso, a ordem de amar os inimigos. Não há como você, numa noite por dia, amar quem você não gosta ou quem lhe faz mal. Mas existe uma ordem. Deus não é nosso inimigo, Deus é o nosso grande amigo. Então não desista de amá-lo. Senhor, me ajude a amá-lo. E seu Espírito Santo, irmãos, é que trabalha em nós, nos dando esse tipo de sentimento. Esse é o princípio, irmãos, para todo e qualquer tipo de oração, para todo e qualquer pedido que venhamos ou queiramos fazer. Mas ainda obedecendo a palavra, vamos orar agora pelo próximo. Pedir por ele ou ela como se estivéssemos pedindo em nosso favor. Então ore agora pela pessoa que está ao seu lado, direito, esquerdo, mesmo que você não saiba o nome dessa pessoa, peça que Deus, mas peça para valer. Deus esteja visitando o coração, esteja visitando a vida, esteja visitando a história dessa pessoa. Se ela estiver doente, Deus sabe. Peça que Deus então interfira na saúde dela. Se ela estiver triste, angustiada, decepcionada, peça a Deus que alivie, que a console pelo seu Espírito Santo. Não pense em você agora, pense apenas nessa pessoa. Se você olhar para frente e ver uma outra pessoa e quer orar por ela, ore por essa pessoa. Lembre-se de alguém que não está aqui. Um amigo, uma amiga, um parente. Peça por tal pessoa aquilo que você entende é o que tal pessoa mais precisa agora. Eu quero orar por uma pessoa agora.
Ore pelos pais e mães de oração, se você é um deles. Ore por um dos jovens que você assumiu orar. Agora ore por alguém que está na lista de oração de enfermos da igreja. Acrescente o nome do pastor Paulo do Logos. Pastor Paulo está recém-casado, ele e a esposa estão com Covid. Ele está em casa, mas ela precisou ser internada. Estão ainda praticamente em lua de mel, mas foram tomados pela Covid-19. Ah, você não consulta a lista de enfermos? Meu querido irmão, minha irmã, procure consultá-la. Junte-se à sua igreja nesta batalha pelos que sofrem por causa da Covid-19 ou por causa de outras doenças. Ore por esse país, pelos nossos governantes. Peça a misericórdia de Deus pelos que na vida pública amam de fato este país e não o poder, não os seus interesses próprios. Por esses, peçam a bênção de Deus. Para os outros, peça a misericórdia de Deus para que possam ser iluminados e aproveitem o tempo para voltar atrás. Ainda obedecendo a palavra, agora ore por você. Pelo próximo, amando como você ama você. Então ore por você agora. Qual é o seu maior problema? O que você acha que é o seu maior problema? É uma enfermidade? São questões financeiras? É o seu relacionamento com alguém, quem sabe com a esposa, quem sabe com o esposo, com o filho, com a filha, com um vizinho, vizinha, com um colega de trabalho, com um parente, com alguém da igreja. Ore seriamente por isto. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, irmãs? A Bíblia diz... Ela diz que quando estamos nos relacionando mal com alguém, nossas orações são interrompidas. Ou como diz o povo aí fora, não passa do teto, tá? Não sou eu que estou dizendo isso, a palavra de Deus diz isso. Então conserte o seu relacionamento, porque senão suas orações não vão ser ouvidas. Então ore pelo menos para que Deus tire esse sentimento de você. Esse é o primeiro passo. Para que isso aconteça e você possa orar. Senhor, humildemente nos colocamos diante da Tua misericórdia e da Tua palavra. Nos diz que devemos te amar, Senhor, de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento. Mas nós somos francos, Senhor, isso não é fácil. Às vezes vivemos a vida dizendo que cremos em Ti, mas a nossa vida é a vida de alguém que não crê. Muitas vezes não Te levamos a sério. Falamos e até repetimos a Tua palavra, mas não a vivemos. A usamos quando nos interessa usar. Senhor, tem misericórdia de nós. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em nós, estejamos abertos ao Espírito de Deus, ao Teu Santo Espírito, para poder Te amar. A palavra diz que devemos amar o próximo. Não tem misericórdia dos que estão aqui nesta manhã, alguns doentes, outros tristes, mas há também, Senhor, aqueles que estão felizes, alegres. Que todos sejam abençoados na medida que precisam ser abençoados. Não da maneira como nós achamos
que têm de ser abençoados, ou como nós achamos que temos de ser abençoados, porque nesse momento também precisamos orar por nós mesmos. Fortalece, Senhor, a tua graça em nós. Tem piedade de nós. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se há momento missionário. Se houver, vamos passar para esse momento de missões dentro do nosso momento de orações. Se não há, voltemos então à direção da irmã Frederica. Quero convidar a irmã Cristiane Dutra para estar aqui na frente. Ela vai estar fazendo a entrega dos certificados dos nossos formandos. Bom dia, igreja. Agora é um momento especial que vai ficar para o resto da vida. Vamos chamar aqui. Eu sou a segunda coordenadora da MCM da nossa igreja. E a nossa MCM já está trabalhando. O certificado aqui é da Isabela Mota. Emanuele Patrícia. Bernardo Costa. Davi Dias. Thales. E o Rafael Reis. Parabéns aos formandos e parabéns à família. Convido as crianças que acabaram de receber o certificado para ficar aqui, ó, embaixo, para tirar uma foto oficial. Louvor e consagração. Leremos o versículo. Em todo tempo ama o amigo, na angústia faz o irmão. Provérbios 17:17.
Igreja em Ação. Som. Bom dia, amada igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Vocês que estão com saudades de mim, né? Porque vez por outra aparecia, né, Fernando? Aqui pela frente. Mas aí fizeram aí um abaixo-assinado para me sair, mas agora fizeram um abaixo-assinado para me voltar. Então, eu retornei. Brincadeira, irmãos. É um prazer estar com os irmãos novamente, aqui neste domingo. E nós viemos informar a respeito de duas situações que vão ocorrer hoje, né, e durante essa semana, que são de vital importância, né, na vida da igreja, que já vem acontecendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a união de casais. Queria que passasse aí o slide, né, que hoje estaremos novamente com a palestra do pastor Hernandes Dias Lopes, às 17h30, com o tema Fases da Família. Uma palestra muito interessante. Os irmãos que puderem assistir, não sendo casais, como casais, podem assistir, que estarão sendo edificados hoje, às 17h30, via YouTube, né? Os irmãos entram lá no YouTube, os irmãos, às 17h30, vão ter essa palestra aí colocada para a nossa edificação. Ação social. Essa semana é a semana que nós fazemos a distribuição das bolsas, das cestas básicas, né? Para mais ou menos 100 famílias, fora aquelas bolsas também que nós fazemos para organizações ou outras igrejas que nós temos convênio. Está dando uma média aí de 120 a 130 bolsas por mês. E logo, né, nós precisamos de um aporte dos irmãos nos ajudando aí. Aqueles irmãos que já trazem, né, o seu quilo, o seu alimento, nós agradecemos, né, que continuem trazendo. Os irmãos, às vezes, deixam aqui na igreja. Aqueles que não puderem e quiserem fazê-lo via contas bancárias da igreja, também pode usar as contas da igreja para fazer a sua doação, escrevendo a ação social da igreja, tá bom? Então, nessa semana, na quinta-feira, na terça-feira nós já vamos comprar o que está faltando, e na quarta-feira nós vamos montar as bolsas, terça ou quarta-feira, e na quinta-feira as irmãs Simone, Leda e mais um grupo estarão aqui na igreja com essa finalidade, de prover alimentos, né, de prover comida na mesa daqueles que têm falta do mesmo. Tá bom? Então, os irmãos estão aí convocados a participar conosco. Nós teremos reunião de jovens hoje, Deilton? Não, hoje não, né? Não teremos reunião de jovens. E nós teremos, então, irmãos, essas duas programações que eu falei de hoje, falei da de quinta-feira, entendendo que a ação social da igreja é dinâmica, tá? Durante a semana, as irmãs também saem. Essa semana, a irmã Leda, a irmã Simone, foram visitar casas em comunidades, já podendo ir, né, claro, com todo o protocolo seguido, visitar, levar colchão, cama, enfim, a ação social da igreja não tem parado, tá? Nós estamos aí também com o projeto dos cataventos, que vai acontecer em outubro, né, com o pessoal da igreja na rua. Orem também por esse projeto, tá bom, meus irmãos? E aqueles irmãos, né, que nós já falamos, né, nas contas da igreja, as contas da igreja continuam em dia, graças a Deus. Nós temos feito até algumas obras importantes para a igreja. O berçário está em reforma. Lá embaixo também nós fizemos uma reforma, né? Então, nós temos aí a igreja com suas contas em dia. E sempre damos aquele recadinho, né? E agradecimento pela fidelidade dos irmãos que têm contribuído para a manutenção da sua igreja aqui, como da sua igreja também em outros lugares. Tá bom? Então, as contas da igreja, não sei se estarão aparecendo aí, para os irmãos terem uma ideia, aqueles que estão em casa, né? E também pode usar o Pix, que é o CNPJ da igreja, tá? Tenha um bom domingo, um bom almoço. Eu não pude atender, infelizmente, aos convites que me foram formulados para almoçar, tá bom? Mas, terminando aí essa questão de máscara, a gente vai poder almoçar na casa dos irmãos com todo prazer, tá bom? Fiquem na paz aí, um bom restante de dia. Estou devendo churrasco?
Irei convidar o irmão pastor João para estar administrando o hino de dízimos e ofertas. Meus irmãos, este é o momento de consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas ao Senhor. E enquanto estivermos cantando o hino, os irmãos que trouxeram seus dízimos e as suas ofertas podem chegar à frente para dedicá-la ao Senhor. Nós vamos nos colocar de pé para cantar este hino de número 160 do Inário para o Culto Cristão, Um Bom Amigo e Fiel Achei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. Aqui
Bem, não sei se alguém faz aniversário hoje. Gostaria de convidar os aniversariantes, que fazendo aniversário que estão presentes, ficasse de pé. Aniversariantes de casamento. Desta semana. Tá, o pastor vai fazer a leitura. Então, as pessoas que se encontram aqui, estão fazendo aniversário, parabéns, Deus os abençoe. Vou convidar o Rafael, o Davi, o grupo de louvor, para nós estarmos louvando a Deus neste momento. Esse louvor fala sobre amizade. Como é bom ter amigos. Vou pedir para os formandos ficarem de pé, a igreja também ficar de pé junto conosco. Rafinha, sabe a cor do seu microfone?
Leamos proclamação e edificação. Melhor é serem dois, porque tem melhor pago do seu trabalho. Eclesiastes 4:9. Celebração da palavra, nosso pastor Valdemir. Como estamos fazendo, irmãos, esse é o momento de lembrarmos da igreja que sofre. Antes de mencionarmos os irmãos do país que hoje será lembrado, nós queremos lembrar aos irmãos dos nossos batismos no 2º e 3º domingos, no próximo mês de agosto. Vamos ter 2 domingos de batismos, não é? Não é pela multidão de batizandos, mas é para evitarmos o mais possível a questão da aglomeração. Talvez no 2º domingo tenhamos até de ter batismos de manhã e também à noite. Esta próxima quarta-feira será a primeira quarta-feira para as profissões de fé do grupo que não está sob a orientação do pastor Hélio. O pastor Hélio está preparando, né, os adolescentes para serem batizados e esses terão então a quarta-feira deles para darem as suas profissões de fé. Há irmãos não adolescentes que também estão esperando para serem batizados. Há um grupo sob responsabilidade do pastor Vondrasek, que tem a ver com esses irmãos que estão sendo recuperados, estão nesse trabalho, né, o grupo de resgate está fazendo. Já há irmãos que já estavam aguardando batismos, né, que creio que já foram também discipulados. Então nós precisamos nos entender, procurar a irmã Aldinete para falar com ela sobre isto, e irá nesta próxima quarta-feira termos então este primeiro grupo. Lembrar que no 1º domingo de agosto é o domingo do adolescente batista. Os adolescentes estarão dirigindo o nosso culto pela manhã, não é? Não, manhã e noite. Ah, tá bom. Então, 1º domingo, estamos aí junto com os nossos adolescentes. Ah, vai mostrar um vídeo? Então vamos ver o vídeo. Fala aí, Pedro, beleza? Fui, como é que tá, mano? Tranquilo? Beleza, mano? Pô, cara, como você tá? Tô bem, pô. Você? Pô, eu tô um pouquinho na correria, pra falar a verdade. A gente vai ter o culto aí dia 1º. Verdade, ficou sabendo do culto? Pô, cara, não fiquei sabendo de tudo não, tô meio afastado da igreja. Pô, verdade. Você tem que voltar, cara, e a oportunidade é essa. Dia 1º, culto dos adolescentes, totalmente organizado por nós. Vai ter louvor, vai ter pregação, vai ter peça. Quer saber? Melhor do que eu te explicar? Acho que eles fizeram um vídeo falando sobre. Deixa eu dar uma olhada. Fala, igreja! A gente hoje está aqui para convidar vocês, porque no dia 1º vai ser um culto totalmente organizado pelos adolescentes. Até porque no dia 1º de agosto é o dia do adolescente batista. Então nada mais justo do que ter um domingo totalmente organizado por nós. É verdade! O GPS está organizando um culto que vai ter louvores, pregação, oração e uma peça teatral, tudo organizado por nós. Culto do GPS, feito por nós, feito para Deus. Pô, mano, que legal. Só pelo vídeo já deu pra saber que vai ser muito maneiro. Da hora, né? Então tu vai estar lá. Pô, com certeza eu vou estar lá. Espera lá. Agora que eu tenho que ir, eu tô na correria, já estamos nos detalhes da peça. E, pô, vai ser maneiro. Te vejo lá, conversa lá. Tamo junto. De boa, valeu, valeu. Bom, imagens falam mais do que palavras, não é? Então, estamos aí bem avisados em relação a isso. Irmãos, eu pretendo voltar, com a permissão do Senhor, com a classe de doutrina das 18 horas no próximo domingo.
primeiro domingo de agosto. A classe de doutrina da IBD, que funciona pela manhã, vamos aguardar o nosso diretor da escola dominical a determinar ou combinar a data da volta, que ele já está estudando isso, né? Para que então todas as classes de escola dominical pela manhã também possam voltar no mesmo domingo. Mas os irmãos que já faziam parte da classe das 18 horas, não é? Então estamos anunciando o nosso retorno aí numa sala onde possa haver e vai haver espaço também necessário para a gente ficar devidamente separados. Hoje, irmãos, nós vamos orar pelo reino do Bahrein. Em árabe se fala Bahrein. O país que está na Ásia, Oriente Médio, é uma monarquia onde o rei governa com um parlamento. Tem 1.768.600 habitantes, mas em termos de nota, como um país bom para se viver, tendo a nota 10 como a maior, o país recebe a nota 3,6. Em termos de liberdade de religião, a nota é 4,5. Sábado, a população infectada pela Covid-19 era de 268.338 pessoas, com 1.381 óbitos, 781 óbitos por 1 milhão de habitantes. A população já foi em 63% vacinada. O dia lá pode chegar aos 44 graus. Apesar de ter sido o primeiro país da Península Arábica a descobrir petróleo e enriquecer com o mesmo, as diferenças sociais são gritantes, porque enquanto os carros mais caros do mundo circulam pelas ruas, margeadas por suntuosos prédios e estão em várias garagens, com casas tendo lavatórios de ouro, boa parte da população vive na miséria que insulta os céus. Tanto que o percentual da população abaixo da linha de pobreza nunca é fornecido pelo governo. Em 2011, houve manifestações violentas contra a desigualdade social que quase se tornaram numa guerra civil, mas foram sufocadas. Ex-colônia da Grã-Bretanha sempre foi uma porta de entrada para o Oriente Médio desde os tempos antigos. Mais do que os outros países árabes e muçulmanos da região, o Bahrein é relativamente liberal. As mulheres muçulmanas não precisam cobrir o rosto e andam de calças compridas. Trabalham em empresas e dirigem seus carros sem dificuldades. Em termos de religião, como mostra o nosso slide, um pouco mais de 84% da população é muçulmana, mas o islamismo é praticado em boa parte de forma nominal, mas se destacando por magníficas mesquitas. Todos os cristãos são 8% da população e há várias outras religiões. O hinduísmo, que os irmãos podem ver na tabela, é a segunda religião, por causa dos indianos que moram no país, são quase 7% do povo. Os cristãos são 8%, somando todas as confissões cristãs. Embora o islamismo seja a religião oficial e a Constituição declare que o governo tem de proteger a cultura islâmica, não há, como em outros países islâmicos, uma repressão contra os não muçulmanos, embora a lei tenha elementos da chamada Sharia muçulmana. Por isso, a conversão e a evangelização de muçulmanos é terminantemente proibida por lei. Tanto que existem cerca de 1.000 criptos cristãos, ou seja, muçulmanos baremitas que se converteram ao cristianismo, mas precisam manter sua fé escondida. De qualquer forma, não há ninguém preso por causa da religião e nem uma polícia religiosa rondando os templos cristãos. As igrejas cristãs, no entanto, são formadas por estrangeiros e árabes cujos ancestrais são cristãos desde o segundo século. Podem se reunir livremente e terem os seus templos, mas, como já dissemos, não podem evangelizar muçulmanos. Como nos mostra o segundo slide, a grande maioria dos cristãos protestantes históricos e não históricos é de pentecostais e neopentecostais. E todas as igrejas ditas protestantes são formadas em 41% por estrangeiros não permanentes, 37% por etnias estrangeiras, mas permanentes, e em 22% por árabes nativos de origem cristã. Os batistas se fazem presente em 5 igrejas independentes. Não há ainda uma união ou convenção batista no país. Juntas, essas igrejas somam uns 210 membros, com cerca de 300 aderentes. A constatação de missiologistas
é de que as igrejas cristãs evangélicas e ou protestantes poderiam usar mais a liberdade que têm de movimentação para se expandir e poderiam ser mais que esses 2,5% da população. Os chamados evangélicos ou protestantes são 2,5% da população, mas, como os irmãos ouviram, praticamente estrangeiros, né? Oremos em favor de um testemunho mais efetivo dos nossos irmãos nesse país árabe e pelos que precisam se esconder, porque são convertidos. Os irmãos vão ver agora um rápido vídeo de um culto numa dessas 5 igrejas que é formada por mongóis e por filipinos. Como o mongol não tem nada a ver com o idioma filipino, o culto é todo feito em inglês, porque as 2 etnias que vivem lá precisam falar em inglês. Então são 3 garotinhos cantando, e como em todos os lugares no mundo, crianças são sempre crianças. Vamos ouvi-los, vê-los. O sujeito parou o hino para conversar com o do lado, coisa de criança, né? Bem, irmãos, vamos agora ter um interlúdio antes da entrega da mensagem, quando nós aproveitamos para orar por esses nossos irmãos. A maioria lá está por trabalho, porque precisam viver e não encontra trabalho em seus países de origem, não é? Tem essa barreira de não poder falar com os muçulmanos. Não é só os muçulmanos do lugar, não. Se você vem muçulmano de outro país, também não pode ser evangelizado. Ele não pode ser tocado, ele tem que continuar na religião dele, não é? Então há dificuldades, há um certo temor, e por isso esses 1000 crentes, esses não são baremitas mesmo, são pessoas do local que se converteram, mas precisam se manter escondidos. Escondido mesmo. Eles fazem as orações muçulmanas do dia, vão à mesquita na sexta-feira, mas sempre que pode se reúnem às escondidas, não é? Para cultuarem a Jesus Cristo. Não o julguemos, né? Alguém disse, eu repito isso, alguém disse uma vez para mim que Deus não precisa de agentes secretos. Mas nesse caso, irmãos, tem que ter agente secreto mesmo. Não fale de um outro índio sem andar com o mocassim dele, não é? É um ditado muito interessante. Não vamos julgar esses nossos irmãos escondidos, que nós estamos vivendo na situação deles. Vamos orar por eles, nos preparando então para a entrega da mensagem. Acompanhando, participando, não é, do nosso culto. Eu quero aproveitar, irmãos, esse domingo de formatura dos nossos amigos de missões, não é, para falarmos um pouco sobre a questão também da educação das crianças. E quero compartilhar com os irmãos o texto conhecidíssimo de Provérbios 22, versículo 6. Quantos trouxeram suas Bíblias? Vamos abrir agora, os irmãos que têm outras versões que não a NVI, nesse texto, Provérbios 22, 6. E os irmãos vão ler depois que o pastor contar 1, 2, 3. Provérbios 22, verso 6. Estou vendo o Jesse aí. O Jesse está com a sua Bíblia em outra versão, Jesse? Não, né? Traz de volta, Jesse, porque você aqui é o nosso leitor oficial para conduzir os irmãos, né, nas outras versões. Então, Provérbios 22, 6. Depois a gente repete o que está aí, para enfatizar. Vou contar até 3, os irmãos que têm as Bíblias nas outras versões, que não é NVI. 1, 2, 3.
para frente, outro para trás, outro para o meio, outro para cima, outro para baixo. Vamos fazer de novo. 1, 2, 3. Irmãos da NBI, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Vamos repetir então os textos para todos agora, repetindo o que está aí. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. A vida, meus amados, é um aprendizado em todo o tempo. Nós aprendemos até morrermos, mas o aprendizado começa cedo, tem de começar cedo, muito cedo. Quando o texto bíblico fala do ensinarmos a criança no caminho que deve andar, no objetivo que deve ter, na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego dá esta ideia, possibilita isso, de usar a palavra caminho como o objetivo que se precisa alcançar. Quando o texto bíblico fala do ensinarmos a criança, é porque esta é a época melhor para se ensinar, na infância. Os muçulmanos, quando o neném nasce, tem uma pessoa, normalmente é o pai, já vai no ouvido do recém-nascido, começa a dizer, só Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Só Alá é Deus e Maomé o seu profeta. E isso vai se repetindo dia após dia. Eles acreditam que a partir daquele momento a criança começa a assimilar isto. No Antigo Testamento nós temos um texto que fala, não é? De colocar a palavra de Deus nos umbrais, na porta, no pulso, em todos os lugares possíveis, para que a criança seja instruída. Nós não devemos pensar, irmãos, nesta determinação, ensina a criança, como alguma coisa trivial, que pode ficar para depois, porque a flexibilidade do enquanto criança passa. Quando menos se percebe, a infância acabou. A infância se foi. A intensidade, então, da ordem favorece, eu diria, ao dogmatismo. Ou seja, tem a força de um dogma, porque é para se ensinar a criança a andar no caminho, a buscar os seus objetivos, e aí não se fala de um caminho, ou de uma busca, ou de uma procura que vá se caracterizar pela facilidade, pela suavidade, ou por algo que haverá sempre de estar colorido. Não, esse caminho, ou a busca desse objetivo, não tem essas qualidades. Não é algo fácil, não é algo suave, é complicado, é difícil. No hebraico, esse deve não tem sentido de é bom que se instrua a criança no caminho, é bom que se trabalhe com ele em termos de objetivo. Não, a ideia do texto é necessário, é obrigatório. Obrigatório ensinar a criança no caminho que tem de andar ou na busca dos objetivos que ele tem de ter para a vida. E o caminho, meus amados, e o objetivo, o caminho que se tem de andar ou o objetivo que se tem de ter, no nosso contexto, não há dúvida nenhuma, é o caminho, é o objetivo da fé em Cristo. O ensino do caminho, a busca do objetivo a ser trilhado, tem que percorrer em termos espirituais algo que vai envolver a criança como um todo, espiritual e fisicamente falando. Fisicamente, espiritualmente falando. Porque se os corpos são para ser alimentados desde que se nasce e também treinados desde o início, a alma imortal que está dentro de cada ser humano em termos de emoções, em termos de sentimentos, mas também que é o que há de sobreviver à morte para ressuscitar, não pode ser uma realidade negligenciada. Tem de ser, de fato, a preocupação a partir do início da vida. Por isso eu costumo dizer nas apresentações de bebês aos pais, nós não geramos crianças para a perdição. Nós as geramos para a salvação.
E crianças, meus irmãos, percebem mais do que às vezes nós imaginamos. O princípio decisivo para a vida é que Deus nos ama, Ele nos ama em Cristo Jesus, e isso tem de ser passado às nossas crianças como algo mais importante da vida. Ainda que a boa alimentação, a roupa bonita, a escola séria sejam realidades importantes, o que é mais importante do que a salvação da alma? Às vezes, irmãos, pais ou avós, né, costumam me dizer, falando sobre seus filhos e netos, porque ele é isso, ele conquistou, ele agora é isso, é aquilo. Estou numa felicidade enorme, graças a Deus, é para ficar feliz mesmo, né? Mas a minha pergunta é, ele é crente? Na verdade, eu estou perguntando, ele já tem a salvação em Jesus Cristo? Meu querido, se não tem, se nada disso vai adiantar, isso um dia vai acabar, a vida termina. É importante que haja isso. Estuda, garotada. Usa o tempo que vocês têm para serem úteis a vocês mesmos e aos outros. Não ficarem aí na dependência, né, de papai e mamãe. Foi feita agora uma pesquisa recente nos Estados Unidos e aí o Brasil está começando a fazer isso também. Sabe qual é a média, irmãos, de filhos que ainda hoje nos Estados Unidos, a média de idade, que vive às custas do pai em casa, sem trabalho? 35 anos. 35 anos ainda vivendo na dependência de papai e mamãe. E no Brasil diz que a faixa deve ser entre 30 e por aí, chegando aos 35 já, né? Eu sei que a realidade é dura, a realidade nossa é outra, é complicada, mas, meu filho, essa é a época do ter vontade, do ter força. Bata contra isso, levante-se contra isso, estude, procure trabalhar, né, para que você se sinta bem. É tão bom, né? Você ter o seu próprio dinheirinho, sair com a namorada, sem ter que pedir, pai, arruma uma grana aí para comprar picolé ou para ir no cinema. Não, o pai dá, mas né, a namorada está sabendo que aquele dinheiro não é seu. Entendeu? É muito legal quando você chega, hoje nós vamos fazer um lanche ali, num lugar legal, mas ela sabe que você trabalha, então sabe que o dinheiro é seu, né? Isso já começa a gerar um outro clima. Eu não estou falando, né, que essas coisas não são importantes, mas não adianta, queridos, não adianta também ter tudo isso e se estar perdido, estar sem Jesus Cristo, morrer e não ser salvo. Não se pode correr o risco de deixar a criança escolher a fé que vai seguir quando ela puder pensar por si mesma. Não, deixa ele crescer. Quando ele crescer, ele escolhe o caminho dele. Que miséria é essa? Que desgraça é essa, irmãos? Não deixa a criança crescer para escolher o caminho dela, não. Isso pode ser uma tragédia da qual você vai chorar amargamente. É agora, enquanto pequenininha. Vai colocando ela no caminho, vai aproveitando as oportunidades, para que ela comece a crescer, a saber as coisas sobre o Senhor. Os pais, os que criam as crianças, precisam ser os primeiros treinadores. E ninguém pode influenciar mais as crianças, para o bem ou para o mal, do que aqueles que as treinam no início. Porque as crianças, queridos e queridas, eles não têm padrão de seleção, mas têm tudo para aprender, mas não é possível treinar sem uma direção a tomar. Aí a Bíblia falar, a outra versão falar de propósitos em lugar de caminho, dando, no entanto, o mesmo sentido. Assim como as frutas fazem parte da criação de Deus, mas precisam ser dadas às crianças para que elas gostem e as comam, a fé em Cristo é também uma criação e um dom de Deus, mas pode e precisa ser ensinada desde cedo, bem cedo, da escola dominical do lar, no amigo de missões do lar, em primeiro lugar, porque a igreja é complemento. A igreja é complemento, o início está em casa. E aí eu posso pensar como, né, nas dificuldades de casas onde o papai não é crente, a mamãe não é crente. É muito difícil, mas não desista não, faça a sua parte. As crianças creem fácil. Suas mentes estão abertas para o acreditar.
O Dom é o meu neto, um dos meus netos, né? Tenho aqui o Samuel que está aqui, ele tem 3 anos de idade. Ele fez o que toda criança, se não fez, vai fazer, se trancar no banheiro. Muito poucas crianças na vida já não fizeram isso. Eu, inclusive, fiz no meu tempo de infância. Ele se trancou no banheiro, na casa dele. Felizmente, a vovó, a Helenice, estava lá, junto com a babá, e aí foram por fora, amenizando a situação, fica calmo e tal. Primeiro ele disse, foi o lobo mau. Aí a vovó disse, não tem lobo mau nenhum aí, mas você fica calmo, vou chamar a patrulha canina para me tirar. Felizmente ele não chamou a patrulha canina, porque a patrulha canina foi a avó e foi a mamãe que conseguiram explicar a ele o que tinha que fazer, ele conseguiu abrir a porta. O que é isso, irmãos? Facilidade de acreditar. Ele vê a patrulha canina, ele vê a história do lobo mau, e isso tudo está trabalhando na cabeça dele, que no momento é uma realidade. Então você pensa, como é que eu vou falar de Jesus? Jesus não vai entender, eles não vão entender isso. Você está enganado, é a mesma coisa. Isso que ele está ouvindo vai se tornando uma realidade para ele. Falou de Jesus, também vai se tornando uma realidade para ele. Ele vai começando a se acostumar com isso, e aí entendendo que isso é verdade, e à medida que o tempo vai passando, isso vai então se fortalecendo. A sua mente, a mente fértil da criança, precisa receber os primeiros rudimentos da fé. Vem com essa, não caia nessa esparrela aí desse pessoal que agora está ensinando que criança, por exemplo, não pode ler a Bíblia. Na Alemanha quiseram passar isso no parlamento. Com menos de 10 anos, criança não pode ler a Bíblia. Felizmente, a chanceler alemã é uma luterana convicta, praticante, filha de pastor, arrumou lá um lobby e conseguiu derrubar essa lei. Mas a pergunta é, até quando? Porque na ideia deles, a explicação do deputado que propôs isso é a Bíblia está cheia de violência, está cheia de histórias imorais. E os desenhos animados? Engraçado, né? Os desenhos animais não têm violência, não tem histórias, não tem. Mas a Bíblia não. O problema é a Bíblia. Toda essa confusão, não, toda essa briga que está travando no mundo é por causa da Bíblia. Eles querem derrubar a palavra de Deus, eles querem dizer que isso é uma mentira. Todo direito que os homossexuais estão chamando para si, e têm o direito lá de escolher o que eles querem ser, mas não tanto eles, mas os que manipulam eles querem derrubar a Bíblia, eles querem passar a ideia de que a Bíblia é um livro ultrapassado. Carlos Mink, um dos nossos vereadores, o deputado, sei lá o que ele é, ele disse recentemente, esse dia, a Bíblia é um livro ultrapassado, já era, não tem que ser levado a sério, porque é isso que eles querem. Então, tudo que eles puderem fazer e usar a lei para impor isso, para que nós não criamos mais, ou as nossas crianças, porque eles estão visando são as nossas crianças. Está circulando um vídeo aí, que já foi constatado, que não é fake, não, é verdadeiro. O coro de gays de Los Angeles, me parece. E o representante falando do que eles estão e vão fazer com as crianças. E ele disse, não adianta lutar contra isso não, papai e mamãe. Elas vão aceitar quem nós somos e vão aderir a isso. Bem, no direito deles, eles acham que são perseguidos, eles acham que são maltratados, acham que são odiados, em alguns casos até são, isso é completamente errado, não? Se pode fazer isso, pecado é pecado, para Deus, tanto um como o outro, sem perdão, leva todo mundo à perdição, mas a ideia é de que isso é tão normal que é para ser para todo mundo, tá? E a gente não consegue aceitar, mas não temos mais direitos. Os nossos direitos estão sendo tolhidos. Eu já recebi recadinhos pela internet, e olha o que eu falo muito pouco sobre isso, eu falo com muito cuidado e com muito respeito, porque é o direito dos outros a seguir o caminho que quiserem, mas e o meu direito? Cadê o meu direito? Está sendo tolhido, já alguém já falou, cuidado, o que o senhor está falando, essa coisa toda. Não, eu vou continuar falando que o senhor está reclamando de um direito que eu acho que é meu. E a coisa está complicada, irmãos. Eu já disse aqui, um pastor no Canadá foi preso. Canadá, um país que outrora era abrigo dos cristãos perseguidos. Duque Roberts da Rússia, os anabatistas de lugares perseguidos na Europa iam todos para o Canadá, porque era a terra que os recebiam de braços abertos. Hoje está complicado. O pastor foi pregar num bairro gay,
do Canadá, e fez questão de dizer, não estou aqui para julgar vocês, eu não posso condenar vocês, eu só estou aqui para dizer a vocês que Deus ama vocês. Queridos, eles chamaram a polícia, o pastor saiu algemado, ficou preso. No Canadá, um país liberal, foi preso, foi solto depois de ter que pôr advogado, de ir para a justiça, ser julgado. Aí chegou-se à conclusão que, afinal de contas, ele tinha o direito, mas ele foi aconselhado, igual fizeram com Pedro. Mas não volta mais lá não, né? Eu só espero que ele diga, não, eu tenho que obedecer aos homens, não obedecer a Deus, eu tenho que falar do amor de Deus. Nós não estamos vivendo, irmãos, esse clima, e não estou falando de países perseguidores, eu estou falando de países outrora chamados libertários. Um jornal americano que traz notícias religiosas e que eles estão comentando que cada vez mais nos Estados Unidos a liberdade religiosa começa a acabar. Motivado por esses grupos que, em nome da primeira emenda da Constituição, dizem que não podem ser ofendidos, que não podem ser desrespeitados na fé, mas você também não pode, então, dizer o que você pensa. Papai Noel pode aparecer nos outdoor, Jesus Cristo não, no Natal não pode. Então isso está indo parar na justiça. Em alguns lugares os juízes dizem, não, isso é direito das pessoas, se quer crer em Jesus, crê, se quer crer em Papai Noel, também crê. Não podemos toler, mas em outros lugares os juízes dizem que não. Não, Papai Noel pode, que Papai Noel é de todo mundo, é um folclore. Agora, Jesus Cristo não. Jesus é um negócio de religião. Aí você vai ofender a quem não é cristão. Como é que fica isso? Os cristãos que estão em países não cristãos já são cerceados. E agora também nos países cristãos, o caminho no que se tem de andar, o propósito que se tem que te dar à criança, antes de tudo, o caminho da fé em Cristo, ou o propósito da fé em Cristo, é para que se possa treinar a criança a decidir questões morais por princípio e não por sentimentos. Uma criança já pode ter senso moral. Os primeiros 2 ou 3 anos iniciais são fundamentais para isso, para aprender a não mentir, para entender que a vida se constitui de sims e de nãos. É um outro problema hoje, né? Pais que não sabem dizer não aos seus filhos e filhas. Não, se eu disser não, ele vai dar cambalhota, vai bater, vai dar chute na parede. Bem, também se chegou a esse ponto é porque, né? A coisa já não estava indo muito bem. Mas, irmãos, não se educa sem sim e nem sem o não. Isso são realidades, irmãos, importantes, mais importantes do que bens e brinquedos. São coisas muito boas, mas que não podem substituir esse tipo de educação infantil. Papais, sejam rápidos para incutir juntos as verdades espirituais, os deveres morais, a partir do início, o mais cedo possível, porque depois vocês verão quão difícil será ensinar determinadas verdades essenciais para a vida e para sempre. Depois virão as companhias, depois virão os grupos, virão os professores, virão os filmes nos quais o que se chama de amor ensinarão, não tem de ser preservado pela vontade e propósitos divinos, mas esse negócio de amor tem a ver com instintos humanos, eles dizem. Logo chegarão para os seus filhos, para as suas filhas, os tempos nos quais há de se ensinar que não se tem de esperar pelo sexo, mas que ele deve ser feito logo, e nos quais, mais do que nunca, estarão sendo estimulados os namoros de meninos com meninos e meninas com meninas. Em nome do amor, se tem cometido barbaridades. Não é de hoje, não. Em 1940, os nazistas alemães fizeram um filme que foi passado por toda a Alemanha, foi obrigado a ser exibido em todos os cinemas, contando a história de um marido médico que matou sua mulher com remédios que ele preparou especialmente porque a mulher tinha uma doença incurável, que sofria por causa desta doença. No filme ele foi preso e julgado, mas foi absolvido, pois convenceu o júri de que ele fez o que fez por amor à sua esposa. Poucos meses depois do filme ser exibido, os nazistas começaram a matar em nome da misericórdia.
por um projeto que eles chamaram de Action T4. Começaram a matar os que sofriam doenças incuráveis, começaram a matar os retardados mentais, mais de 200 mil foram mortos, começaram a matar os portadores da síndrome de Down. Deus é amor. Deus é amor, e nada que contrarie os propósitos de Deus para o ser humano, para a família, nada que contrarie esses princípios pode ser considerado amor, mesmo que digam que seja, mas não é. O caminho no que se tem de andar, o propósito que se tem de buscar, é antes de tudo o caminho, o propósito da fé em Cristo, para que se possa treinar a criança a decidir em questões morais, por princípio, não por sentimento, mas também para que se possa ver o cristianismo como realmente sendo de Cristo. Não, o texto, irmão, não está dizendo que todos os que são ensinados no caminho vão segui-los. É preciso entender isso, que há muitos pais sofrendo hoje, também por uma má interpretação desse texto. O texto está dizendo que quando o caminho a ser andado, quando o propósito a ser cumprido é ensinado de forma correta, este ensino nunca vai sair da frente da pessoa. Ele não vai se desviar dele, porque se ele for para cá, ele vai para cá. Se ele for para cá, ele vai para cá. Isso aqui está errado. Foi assim que o papai me ensinou. Opa, não foi assim que o papai me ensinou. Vai estar sempre ali. Não quer dizer, lamentavelmente, que ele acabe se convencendo de que tem que ser o caminho certo, porque existe o tal do livre-arbítrio e o coração do homem é perverso. É o que a Bíblia diz. Eu já dei esse exemplo, e vou repetir, sobre Jesse James, que foi o primeiro assaltante de trens na história do chamado Velho Oeste americano. Ele tinha um hábito que os seus colegas de assalto não entendiam. E quando eles entravam e iam colocando o revólver na cabeça dos passageiros e descobriam que um dos passageiros era pastor, o Jesse James gritava: não toque nele. Nesse você não toca. Deixa ele com tudo que ele tem. Mas por quê? Porque meu pai era pastor. O pai dele foi um pastor batista, ele foi educado na igreja batista quando criança, e ele dizia o seguinte: eu não estou neste caminho por causa do meu pai. Meu pai era um homem de Deus, de vida correta, e me ensinou a viver corretamente. Eu é que não quis. É o caminho, irmãos, que não se desviou. Mas ele não se converteu, mas não se desviou. Ele não se converteu porque não quis. Mas ele sabia o caminho que era correto. Agora, se você ensina errado, o que o filho diz? Mas também meu pai me fazia isso quando tem um sujeito aí na televisão que dirige aquele programa de calouros, um programa brasileiro de calor, a pessoa canta, né? Aquele negócio. É um programa interessante, que aparecem vozes extraordinárias. Um deles disse recentemente que era o que era, e não tinha nada a agradecer ao seu pai, porque o meu pai era evangélico, e quando descobriu quem eu era e o que era, me deu pontapés, gritou comigo, me botou para fora de casa. Então, irmãos, o caminho não foi... Talvez o pai tenha pensado, eu estava ensinando o caminho certo. Não, o caminho certo não é esse. Aí lembro as palavras de John Wycliffe: se o caminho da violência não foi o caminho de Cristo, esse não é o meu caminho. Esse não é o meu caminho. O caminho tem que ser do amor, da misericórdia. Não é conivência. Não confunda o amor com conivência. Não é conivência. Mas é mostrar que sofre o que está acontecendo, que não gostaria que aquilo acontecesse, mas não é tratar a pessoa de modo a dar a ele depois argumentos que esse cristianismo, para mim, não serve. Filhos e filhas que estão fora do Evangelho porque não foram ensinados de forma correta no caminho de Deus, são realidades. Mas se há filhos que foram ensinados corretamente e rejeitaram o Evangelho, há os que foram, entanto, ensinados de forma errada, mas até encontraram o caminho certo. Mas é mais fácil, né, papai e mamãe? É muito mais fácil, é mais fácil para os nossos filhos ficarem no caminho do Evangelho quando são ensinados de forma correta, coerente. Não posso agora, na PIB de Campo Grande, eu ouvi um sermão de alguém que contou sobre isso, que viveu isso. Quando era jovem, gostava demais de ouvir Roberto Carlos. Roberto Carlos já está velho, naquele tempo ele já foi jovem, né? E quem é que não gostava de ouvir Roberto Carlos? Eu me lembro do meu pastor José Nito Pinheiro. Alguém, numa reunião nossa com a mocidade, alguém perguntou: pastor, é pecado ouvir o Roberto Carlos?
disse, não, só aquela música que diz que tudo mais vai para o inferno, que vocês, quando ele cantar, joga fora. Mas ele cantava, Jesus Cristo, eu estou aqui. Aliás, um dos nossos irmãos que partiu para o Senhor há pouco tempo atrás, voltou para a igreja por causa dessa música. Esteve na igreja há muito tempo, desviou-se do caminho do Senhor, estava num bar, irmãos, se embebedando, quando o Roberto Carlos começou a cantar pelo bar do bar, não é? Pela gravação. Jesus Cristo, eu estou aqui. Largou a bebida, voltou e disse, hoje eu volto para a igreja. Os caminhos de Deus, meu irmão, não são inexplicáveis. Como é que Deus usa para fazer acontecer? Quem sou eu e você para dizer tem que ser assim ou tem que ser desse modo? Então, faça a sua parte, peça sabedoria a Deus, eu tenho que ensinar de forma correta. Então, voltando a esse caso da PIB, o rapaz disse o seguinte, eu estava lá ouvindo o Roberto Carlos, na sala com tocadiscos, aqueles tocadiscos já manual, meu pai chegou, ouviu, uma botina de serviço, pegou, pisou em cima do tocadisco e quebrou o disco tudo. Ele disse, eu levei anos para aquele barulho do papai quebrando a minha vitrola sair da minha mente. Durante esse tempo todo eu vivi fora do Evangelho. Custou eu entender que ele fez por zelo, não devia ter feito, mas fez. Não é? Então é isso, essas coisas, irmãos, é que tem que ter cuidado. Mas eu vou abrir a porta, não é abrir a porta, tem que ter sabedoria de Deus. Eu tenho a mente do Espírito, você tem. Deus vai dar a você o que é sim ou não, o equilíbrio. A Bíblia só ensina radicalismo por Jesus Cristo, irmão. O Senhor é Salvador absoluto, fora dele não tem salvação, fora dele não há verdade, fora dele não há vida. Nas outras coisas é equilíbrio. Equilíbrio, moderação. Tenta ser equilibrado, que a verdade está aí. Para quem é criança, a tentação de deixar o caminho do Evangelho mais tarde será sempre muito forte quando se cresce num lar no qual se deixa de ir à igreja pelas razões quando se podia ir. As crianças percebem. Eu não vou na igreja hoje não, porque estou cansado. Mas quando é que você vai deixar de estar cansado? Se você trabalha? Se você vive nesse corre-corre da vida? Como é que é? As crianças pequenas estão vendo isso, irmãos, estão percebendo que a igreja não é tão importante assim. Você não vai. Quando você podia ir. Mas às vezes você fica em casa e nem justificar, dizendo, estou tão cansado, estou morto de cansado, e vou pelo menos dormir. Mas você não faz isso, você vai fazer outras coisas. E a criança está vendo, ela está percebendo. Aí um belo dia, quando você disser, vamos à igreja, eu não quero ir não. Não, vamos aí. Não quero ir à igreja. Quase que ele está dizendo, você não ia quando podia ir, agora tem quem não quer ir sou eu. Bem, você não tem direito, tudo bem. Aí começa aquelas crises todas, não é? Às vezes se faz necessário um pouquinho de força, mas você tem que ter moral antes para isso. O pai do Dr. Billy Graham tinha moral para isso, era um presbiteriano daquele pegante, né? E tinha que todo domingo o pessoal na igreja. Um dia o Billy Graham disse, eu fiz 12 anos, já achava que era dono da vida. Meu pai disse, ô garoto, está arrumado para ir para a igreja não? Hoje eu não vou na igreja não. O quê? Não, hoje eu não vou na igreja não, eu já estou com 12 anos, pai, hoje eu não quero ir, eu quero ficar em casa. O pai foi mexendo no cinto, foi tirando o cinto. Como é que é o negócio? Você não vai aonde? Não, eu vou à igreja, já vou me arrumar, Ele disse, foi a melhor coisa que papai fez. Depois ele se tornou no Billy Graham, o maior pregador de todos os tempos. Mas se o pai dissesse, você já está grandinho, né? Não quer ir, não adianta ir, obrigado. Vai nessa não, irmãos, o diabo é esperto que é danado. Né? Para quem é criança, a tentação de deixar o caminho do evangelho mais tarde será mais fácil, né? Porque ele não teve uma base a partir de novinho. Será sempre muito forte o apelo para se não entrar no caminho do Senhor, não se seguir os princípios do Senhor, no lar no qual se vai à igreja ou até se participa dela, mas aonde se critica a igreja. Qualquer conversa sobre a igreja é para falar mal da igreja. Mal do pastor, mal do diácono, mal do diretor da escola, mal da professora da escola dominical, mal daquela irmã, que irmã chata, completa, é pedante. Vai falando isso, e o garoto está ouvindo. E a menina está ouvindo, lá com os botões dela, porque essa garotada tem muito mais inteligência que a gente pensa, né? Eles estão num nível impressionante. Eles vão começar dizendo, por que eu vou fazer lá? Não é um lugar bom. Pastor, meu pai disse que pastor é assim,
Ou diz que o diácono é assado. Ou a irmã é... Minha mãe fala... Como é que fica? Irmãos, muito cuidado. Não é que a gente não tenha direito a ter opinião, mas vamos e convenhamos. Não é? Para quem é criança, a tentação de deixar o caminho do Evangelho mais tarde sempre será muito forte quando não se ensina o caminho de Deus claramente, em termos de exemplos. Como é que você é nos seus negócios? Você é honesto nos seus negócios? Você paga suas dívidas? Ou quando não pode pagar, você lamenta profundamente? Fidelidade no lar com seu marido, com a sua esposa, na forma de disciplinar, ou você não tem disciplina nenhuma, ou você faz aquela disciplina que é caso de polícia. Como ensinar os filhos como pais ou progenitores cujas mentes desses pais já estão no caos, já estão perdidas? Como ensinar os filhos quando as vidas no lar estão como um barco sem rumo, num mar agitado? Para quem é criança, amado e amada, a tentação de deixar o caminho do Evangelho mais tarde será sempre muito forte quando papai e mamãe realmente ainda não se deram a Cristo. E repito-lhes, estou repetindo, não é por causa de velhice, não, velho repete história à torta e à direita. Constantemente eu estou percebendo que eu já contei isso para alguém, mas estou repetindo, né? Isso é normal. Estou defendendo aqui os velhinhos, que eu sou um deles, então... É normal, mas essa eu estou sabendo que estou repetindo, que eu já falei isso aqui. A história de um dos nossos cantores evangélicos, vou falar o nome dele, eu gosto mais dele, sobre o seu pai. Ele contou isso lá na capela do seminário. Ele foi pregar e cantar para nós uma vez lá, no Seminário do Sul. Pai era diácono, pregador, diretor da escola bíblica dominical, mas ele disse, meus irmãos, domingo a minha casa era um pedacinho do inferno. Aos gritos, papai nos levantava da cama. Tá na hora, vamos embora, e agora? Seu mole, seu preguiçoso. Mamãe, coitada, não sabia o que fazer, se passava a nossa roupa, se fazia café e sob os guiados do papai. O trajeto do carro era uma guerra. Papai, nervoso, avançava os sinais, dizia desaforo aos outros motoristas, xingava. Ele disse, eu não sei se era impressão nossa, mas o barulho do carro era diferente, o carro ficava explodindo. Mas quando a gente chegava na esquina, que dobrava para chegar na rua da igreja, parava o barulho. O carro ficava mansinho. Papai ficava mansinho, quietinho. Aí chegava no carro, botava o carro no estacionamento, abria a porta para a mamãe, abria a porta para a gente sair e via... Amado irmão, bom dia. Bom dia, minha amada irmã. Tudo bem? Tudo em paz com o Senhor Jesus? E eu disse, eu estou olhando isso, né? Mas não era uma vez, duas vezes. Eu estou olhando isso sempre. Sempre papai fazendo esse negócio. Ia lá para a igreja para dirigir o culto e falava com aquele jeito. Olha, um dia, num domingo desses, que aconteceu mais uma vez isso, eu não aguentei. Deixei acabar o almoço e preparei para tomar um tapão, porque eu acho que era isso que ia acontecer. Eu disse, pai, eu posso lhe fazer uma pergunta? Ele disse, o que você quer, garoto? Eu queria que o senhor me dissesse o seguinte, quem é o meu pai? É esse que está na igreja ou esse que está aqui em casa? É esse que está na igreja ou este que está aqui em casa? Ele disse, baixei a cabeça para tomar um pescoção. Não tomei. Estranhei. Ué, por que eu não levei o tapa? Levantei o rosto e vi meu pai chorando. As lágrimas desciam pelos olhos dele. Meu pai, a partir daquele momento, se tornou uma pessoa completamente diferente. Passou a ser o pai que nós sempre queríamos que ele fosse. Mudou tudo completamente, desde a maneira de nos acordar, a maneira de tratar a igreja, de nos tratar também em casa. Irmãos, isso é importantíssimo, né, para as nossas crianças. É um milagre. Tantas crianças não vendo isso em casa, estão aí na igreja. Todos nós e vocês, com esta gente miúda, nós precisamos buscar socorro em Deus, não, porque nós somos humanos, às vezes falamos, fazemos as coisas que não queríamos fazer. Mas não podemos desistir, temos que voltar, tentar de novo. Por isso, papai e mamãe, a gente precisa então ser pessoas convertidas, de fato, a Cristo. Pelo menos para ter essa preocupação. Fiz isso, não podia fazer, não quero fazer mais. Faço de novo, mas não vou fazer mais.
Porque isso é uma disposição que vem do Espírito, mas se você não tem o Espírito Santo, você não vai, na verdade, ligar muito para isso, não. Sim, pessoas de fato convertidas erram, porque continuam humanas, mas prosseguem buscando a correção de suas vidas por amor a Cristo e se tornam referências positivas para os seus filhos. John Milton, autor de O Paraíso Perdido. Eu estive diante de sua sepultura na abadia de Westminster, considerado um dos 3 maiores eruditos da literatura inglesa, um cristão protestante separatista. Dizem alguns historiadores que ele poderia ser chamado de batista, né? Respeitado pelo trono inglês, que era anglicano e perseguia os separatistas, mas respeitava a John Milton. O rei tinha um apreço por ele muito grande. Ele faz, irmãos, uma certa altura da sua vida, um poema homenageando o seu pai. Ele explica o seu pai como um protestante puritano, mas jamais amargo, muito menos hipócrita, meu pai e meu amigo. O carinho de John Milton com seu pai foi algo que no século XVII era algo realmente muito raro, mas por causa da vida e do exemplo do seu pai. Eu termino lembrando, irmãos, que se o Senhor Jesus nos deixou uma ordem e uma promessa, vão por todo o mundo, preguem este evangelho a toda criatura, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, e que se essas crianças estão sendo ensinadas a serem amigas de missões, vejam o quanto elas podem ser abençoadas à luz daquilo que o Senhor mandou e da promessa que Ele fez. Vão e preguem, estão aprendendo sobre isso, e eu estarei com vocês. Estarão com elas, Ele vai estar com elas todos os dias da vida dela. Então, parabéns, Simone Frederica, pelo seu trabalho, pelo seu zelo, pelo seu cuidado. Parabéns àqueles irmãos e irmãs que ajudam você nesse trabalho nada fácil. Como aqueles também que trabalham com as nossas crianças em outras atividades. E que Deus, irmãos, nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos então passar para nosso momento final com a bênção final. Vamos fazer a declaração final, vamos ler juntos? Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Tiago 5,11, o endereço é importante. Senhor, leva-nos de volta às nossas casas, não permita que nos acomodemos, nos tornemos indiferentes às nossas responsabilidades em sua seara. Dá-nos o teu consolo para vencer os males do dia, da noite e da vida. Ajuda-nos a crer que por tua causa nunca seremos provados, além das nossas forças, em nome e pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E o que dizemos ao final dos nossos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano, não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recurso, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar, servir.